Um ímã em forma de barra reta, inicialmente em repouso, é abandonado acima da espira e cai atravessando-a. Então aqui tem uma pessoa segurando um ímã e aí ela vai largar o ímã e o ímã vai começar a cair na direção da espira. O que vai acontecer nesses três casos? Letra A. Enquanto o ímã está em repouso em relação à espira. Bom, a gente sabe que a força eletromotriz induzida ela vai depender do número de voltas que o indutor possui, no caso é uma espira, né? Então tem uma volta, e vai depender também da variação do fluxo magnético em relação ao tempo. A gente viu na última questão aí o que é fluxo magnético, então a gente está interessado em descrever a variação do fluxo magnético em relação ao tempo. O fluxo magnético, a gente lembra que ele vai depender aí do campo magnético, da área do indutor, e vai depender do cosseno do ângulo entre o campo magnético e uma linha perpendicular aí à superfície do indutor. Bom, nesse caso, o campo magnético, se a gente olhar para o campo magnético desse fio, ele está nessa direção aqui próximo à barra norte, né? E nessa direção aqui próximo à barra sul. Eu vou analisar só esses dois vetores, mas a gente sabe que existem outros diversos vetores aqui em todo o plano do nosso ímã, né? A gente já estudou bastante o campo magnético que um ímã gera, então a gente sabe que ali próximo ali àquela região existem vários vetores de campo magnético que podem ser utilizados. Bom, se eu pego agora um vetor perpendicular ao plano da espira, ele pode estar nessa direção ou nessa direção, né? Eu vou pegar apontando para baixo só para que o cosseno dos dois ângulos, né, esse ângulo seja paralelo a esse vetor, seja paralelo a esse vetor. E aí o ângulo entre eles vai ser zero, porque aí o cosseno de zero vale 1. E aí essa equação fica um pouco mais simples, né? Lembrando que o número de voltas do indutor também é 1, ela então vai se tornar variação de B vezes A vezes o cosseno de zero sobre o tempo. Então, a área da espira ela não varia com o tempo, né? Ela tem essa área aqui e essa área vai continuar aí até o final do problema. Ela não está aumentando nem diminuindo, né? Então, só o que está variando aqui é a intensidade do campo magnético, porque conforme o ímã se aproxima da espira, o campo magnético aumenta, né? Conforme ele se afasta, o campo magnético diminui. E é exatamente isso que eu vou analisar para poder encontrar qual é a força eletromotriz induzida. Bom, se a gente lembra da equação da força eletromotriz induzida, a gente lembra que também aparece um sinal negativo aqui na frente. Esse sinal negativo, ele diz exatamente que a força eletromotriz induzida vai ser contrária ao aumento ou diminuição do campo magnético naquela região. Então, o que a gente observa no caso B? Então, quando o ímã está bem próximo e começando a atravessar a espira condutora, a espira condutora vai sentir que o campo magnético que está se aproximando está aumentando nessa direção. Então, né, ele vai querer induzir uma força eletromotriz que vai gerar uma corrente, que gera um campo, que se opõe a esse aumento, né? Então, a corrente vai gerar um campo nesse sentido, né? Então, qual é a corrente que gera um campo nesse sentido? Ora, é uma corrente anti-horária. Perceberam? Como é que eu sei disso? Pega a tua mão direita, lembra da regra da mão direita, para a corrente, faz a corrente girar no sentido anti-horário, na espira, e você vai perceber que o campo magnético produzido, aqui dentro da espira, vai apontar para cima, né? E aí, com isso, o que você tem aqui, como o campo está aumentando nessa direção, você vai opor um campo, você vai criar um campo que se opõe a esse aumento, que está nessa direção. Tá? Então, um pouco antes do ímã começar a atravessar, vai aparecer uma corrente no sentido anti-horário para gerar um campo para cima, que se opõe ao campo para baixo, que o ímã está gerando, crescente. Tá? Então, esse é o primeiro tópico, é a resposta do item B. Agora no item C, quando o ímã já atravessou a espira. Quando o ímã já atravessou a espira, o que aconteceu? O polo norte está se afastando. Então, a direção do campo magnético, que é para baixo, no sentido para baixo também, vai estar diminuindo, né? Então a espira ela vai querer produzir uma corrente que vai produzir um campo que vai se opor a essa diminuição. Ou seja, a espira
ela vai tender, né? Ela não quer, né? Ela não tem vontade própria, mas ela vai se opor a essa diminuição, né? E isso aí está claro justamente justificado por esse sinal, né? Então, qual é o sentido da corrente que vai ser produzida na espira? Ela vai querer gerar um campo nessa direção. Então, para gerar um campo nessa direção, de novo, a regra da mão direita. Pega o seu polegar e aponta no sentido horário agora. Se você apontar uma corrente no sentido horário, você vai perceber que aqui dentro do plano da espira, né, você vai gerar um campo magnético entrante. E aí esse campo magnético entrante vai reforçar essa diminuição que está acontecendo devido ao polo norte estar se afastando quando o ímã cai. Tá bom? Então aqui é sentido anti-horário, a corrente, né? Vai aparecer uma corrente no sentido anti-horário. E aqui no item C vai aparecer uma corrente no sentido horário. Tá? Então essa questão é puramente análise e compreensão do que está acontecendo quando o ímã se aproxima e se afasta de uma espira condutora.